Algumas famílias conseguem lembrar exatamente do último abraço, do último "eu te amo", da última vez que ouviram a voz de alguém que amavam. Para as famílias de Amy Ayers, Jennifer Harbison, Sarah Harbison e Eliza Thomas, esses momentos ficaram presos na noite de 6 de dezembro de 1991. Naquela noite, 4 adolescentes entraram em uma loja de iogurte em Austin, no Texas. Elas tinham sonhos, planos e pessoas esperando por elas em casa. Nenhuma delas sabia que aquele seria o último dia de suas vidas. O lugar onde elas estavam deveria ser apenas uma loja, mas naquela noite, a rotina daquele lugar foi interrompida de uma forma que ninguém poderia imaginar. Quando os bombeiros chegaram para apagar o incêndio, eles acreditavam estar respondendo apenas a uma emergência. Mas dentro daquela loja encontraram uma cena que transformaria uma investigação em uma busca por respostas que duraria décadas. 4 adolescentes estavam mortas. O incêndio terminou. Mas, quando as chamas desapareceram, a parte mais difícil daquela noite estava apenas começando. Dentro daquela loja estavam 4 adolescentes que horas antes tinham saído de casa sem imaginar que aquele seria o último momento de suas vidas. 4 famílias que ainda esperavam vê-las voltar pela porta de casa. Mas no lugar de respostas, encontraram uma pergunta que permaneceria por décadas. Quem fez isso? O caso da loja de iogurte chamou atenção não apenas pela violência do crime, mas porque a resposta parecia sempre escapar das mãos dos investigadores. A cada nova pista, surgia a esperança de finalmente entender o que aconteceu naquela noite. Mas nenhuma descoberta conseguia fechar a história. Ainda faltavam respostas. Quem entrou naquela loja? Quem esteve com aquelas meninas nos últimos minutos de suas vidas? Quantas pessoas participaram? Essas perguntas continuaram acompanhando a investigação enquanto os anos passavam. Mas para as famílias, o tempo não significava esquecimento. Significava continuar vivendo sem saber quem era o responsável, porque existe uma diferença entre perder alguém e perder alguém sem respostas. A ausência já era dolorosa. A dúvida tornava tudo ainda mais difícil. Durante décadas, os familiares de Amy, Jennifer, Sarah e Eliza carregaram o mesmo pensamento. Alguém sabia o que aconteceu naquela noite, mas esse alguém ainda não tinha sido encontrado. A loja se chamava I Can't Believe It's Yogurt. Antes daquela noite, era apenas mais um pequeno comércio em Austin. Um lugar onde funcionários chegavam para trabalhar, clientes passavam rapidamente e ninguém imaginava que aquele endereço seria lembrado por uma das investigações mais difíceis da história da cidade. E para os investigadores, começou uma corrida contra o tempo para entender o que aconteceu nos últimos momentos daquelas adolescentes. Mas havia um problema. A cena não contava toda a história. As respostas estavam escondidas entre poucas evidências e muitas dúvidas. Jennifer Harbison tinha 17 anos. Naquela noite, ela estava trabalhando. Nada indicava que aquele turno seria diferente dos outros. Ela saiu de casa como fazia tantas vezes antes, com a expectativa de voltar algumas horas depois, mas para sua família, aquela saída simples se transformaria na última lembrança de uma filha que nunca mais pisaria novamente em casa. O que mais dói nesse tipo de perda não é apenas lembrar de quem a pessoa era, é imaginar tudo aquilo que ela nunca teve a chance de viver. Pouco antes da meia-noite, uma chamada levou os bombeiros até a loja. O fogo tomava conta do estabelecimento. No início, parecia apenas mais uma ocorrência. Mas quando as chamas foram controladas, o verdadeiro horror apareceu. O incêndio havia destruído parte da cena. A investigação começou com enormes dificuldades. O fogo havia consumido evidências. A água usada para combater as chamas comprometeu materiais importantes, e sem câmeras ou testemunhas capazes de revelar os últimos momentos dentro da loja, os investigadores precisavam reconstruir uma noite inteira usando apenas fragmentos. Cada detalhe poderia ser a chave. Cada erro poderia afastar a verdade. E naquele momento ninguém sabia que a busca por respostas levaria décadas. A primeira noite da investigação seria marcada por uma corrida contra o tempo.
Enquanto a cidade ainda tentava entender o que havia acontecido, os investigadores precisavam trabalhar dentro de uma cena destruída pelo fogo. Cada minuto importava. Antes que qualquer resposta pudesse ser encontrada, era necessário descobrir o que ainda havia sobrevivido naquela loja. Os policiais começaram a analisar o ambiente em busca de qualquer detalhe que pudesse indicar quem esteve ali. Mas o incêndio havia mudado completamente o cenário. O local onde as 4 adolescentes foram encontradas já não era uma cena intacta. Uma das maiores dificuldades estava justamente em reconstruir os últimos momentos das vítimas. A polícia precisava saber quando elas foram vistas pela última vez, quem havia passado pela loja naquela noite, se alguém havia notado algum comportamento estranho. Mas havia um problema. Muitas pessoas que poderiam ter informações não sabiam que tinham visto algo importante. Em uma investigação, uma testemunha não é apenas alguém que viu o crime. Às vezes, é alguém que percebeu um detalhe pequeno sem imaginar seu significado. Um rosto, um carro, um horário, uma movimentação diferente. E naquele caso, qualquer detalhe poderia mudar o rumo da investigação. Os investigadores começaram a conversar com funcionários, moradores próximos e pessoas que tinham estado na região naquela noite. A pergunta era sempre a mesma: o que você viu? Mas a resposta raramente era suficiente. A loja não tinha câmeras de segurança. Não havia uma gravação mostrando quem entrou ou saiu. E como muitos clientes pagavam em dinheiro, não existia uma lista completa de pessoas que estiveram ali. Uma parte importante da noite permanecia desconhecida. Enquanto a polícia tentava reconstruir os acontecimentos, os investigadores também começaram a analisar a possibilidade de que o crime tivesse começado de outra forma. Uma das teorias iniciais era que tudo poderia ter sido um roubo que terminou de maneira violenta. A ideia fazia sentido porque pequenas lojas costumavam ser alvos de criminosos procurando dinheiro rápido. Mas havia algo que tornava o caso diferente. A violência encontrada na cena levantava uma pergunta. O objetivo era apenas roubar? Ou havia algo muito mais pessoal por trás daquela noite? A polícia precisava evitar um erro comum em grandes investigações: escolher uma resposta antes de ter todas as provas. Porque quando um crime causa comoção, existe uma pressão enorme para encontrar alguém rapidamente. A população quer uma explicação. As famílias querem justiça. Os investigadores querem uma solução. Mas uma acusação sem provas pode destruir a vida de uma pessoa inocente e afastar a polícia do verdadeiro responsável. Nos primeiros dias, várias informações chegaram até as autoridades. Algumas pareciam importantes. Outras acabaram não levando a lugar nenhum. Esse é um dos lados menos conhecidos de uma investigação criminal. A maior parte do trabalho não acontece encontrando respostas. Acontece eliminando possibilidades. Cada pista precisava ser analisada. Cada depoimento precisava ser comparado. Cada suspeita precisava ser confirmada. Entre os materiais recolhidos na cena estava uma evidência que chamaria a atenção dos investigadores. Uma cápsula de bala encontrada no local. Ela poderia ajudar a entender qual arma havia sido usada. Naquele momento, porém, a tecnologia disponível ainda tinha muitas limitações. Uma pista importante existia, mas ela ainda não conseguia revelar tudo o que a polícia precisava saber. Pouco tempo depois, uma nova pista mudaria a direção da investigação. Um depoimento colocaria 4 jovens no centro das suspeitas. Pela primeira vez, a polícia acreditaria estar perto de uma resposta. Mas essa nova fase do caso traria uma das maiores controvérsias da história dos assassinatos da loja de iogurte. A polícia começou a olhar para um grupo de 4 adolescentes que teria estado junto na noite dos assassinatos. Os nomes eram Maurice Pierce, Robert Springsteen, Michael Scott e Forrest Wellborn. Naquele momento, eles não eram condenados. Eram apenas jovens que haviam entrado no radar dos investigadores. Mas para uma cidade desesperada por respostas, a possibilidade de finalmente existir um caminho trouxe uma nova esperança. Tudo começou quando Maurice Pierce foi detido em um shopping de Austin. Ele carregava uma arma
que chamou a atenção das autoridades. O calibre era semelhante ao da arma procurada no caso da loja de iogurte. Para os investigadores, aquela coincidência era suficiente para fazer novas perguntas. Durante o interrogatório, Maurice negou participação direta nos assassinatos, mas ele contou uma história que mudaria completamente a direção da investigação. Ele afirmou que estava com outros 3 jovens naquela noite: Robert Springsteen, Michael Scott e Forrest Wellborn. Segundo seu relato, Forrest teria pedido uma arma emprestada antes do crime. Depois teria voltado agindo de maneira diferente. O depoimento de Maurice trouxe detalhes que chamaram a atenção dos investigadores. Ele afirmou que depois daquela noite, Forrest teria feito comentários preocupantes sobre o que havia acontecido. Mas havia um grande problema. Uma acusação precisava de provas. Um relato, por mais grave que fosse, não era suficiente para condenar alguém. A polícia precisava encontrar algo que ligasse aqueles jovens diretamente à cena do crime. Os investigadores começaram a analisar cada detalhe da versão apresentada: horários, movimentos, possíveis testemunhas, objetos encontrados. Tudo precisava se encaixar, porque em um caso como aquele, uma única informação errada poderia levar a investigação para o caminho errado. E isso era algo que a polícia não poderia permitir. A acusação começou a construir sua teoria. Segundo os investigadores, os jovens poderiam ter ido até a loja naquela noite e o que começou como um possível roubo terminou em violência. A ideia parecia explicar parte da cena encontrada. Mas ainda existia uma pergunta que permanecia: onde estavam as provas capazes de confirmar essa versão? Em casos criminais, uma história precisa ser sustentada por evidências. Não importa o quanto uma suspeita pareça fazer sentido. Sem provas, uma teoria continua sendo apenas uma teoria. Durante o processo, os advogados de defesa começaram a atacar os pontos frágeis da investigação. Eles questionaram os depoimentos utilizados pela acusação, questionaram a forma como algumas informações foram obtidas e, principalmente, questionaram a ausência de evidências físicas que colocassem os jovens dentro da loja durante os assassinatos. Para as famílias das vítimas, acompanhar aquela fase era uma mistura de esperança e medo. Depois de tantos anos esperando respostas, finalmente existia a possibilidade de alguém ser responsabilizado. Mas também existia uma preocupação. E se a pessoa errada estivesse sendo acusada? Porque para quem perdeu alguém, a justiça não significa apenas encontrar um culpado. Significa encontrar a verdade. O julgamento de Robert Springsteen e Michael Scott se tornou um dos momentos mais acompanhados da história do caso. A cidade queria saber se finalmente teria uma conclusão. Os familiares queriam ouvir uma explicação sobre aquela noite, e os investigadores precisavam defender o trabalho realizado durante anos. Durante o julgamento, os detalhes do crime voltaram a aparecer. A noite de 6 de dezembro de 1991 foi novamente reconstruída. As vítimas foram lembradas. As provas foram analisadas. Os depoimentos foram apresentados. Mas, mesmo com toda a atenção sobre o caso, uma dúvida continuava presente. A investigação tinha encontrado os verdadeiros responsáveis. Robert Springsteen acabou condenado. Michael Scott também foi condenado. Para muitos, aquele parecia ser o capítulo final. Depois de anos de incerteza, finalmente existia uma decisão judicial, mas o caso ainda guardava uma reviravolta. Porque, com o passar do tempo, novas análises começaram a colocar em dúvida parte da investigação, as condenações começaram a ser questionadas. Algumas evidências que pareciam importantes no início passaram a ser vistas de outra maneira. A força dos depoimentos começou a ser debatida. E uma pergunta voltou a aparecer. Será que a polícia realmente encontrou quem matou as 4 adolescentes? Com o passar dos anos, novas análises levantaram questionamentos sobre o julgamento. A defesa argumentava que as provas não eram suficientes, que parte da investigação havia sido construída em cima de depoimentos frágeis e que a ausência de evidências físicas deveria ter um peso maior. A batalha judicial continuou.
As condenações começaram a ser revistas. E uma nova reviravolta aconteceu quando os tribunais começaram a considerar que os casos contra alguns dos acusados apresentavam problemas. Para muitos, aquilo era uma surpresa. Para outros, era uma confirmação de que a investigação inicial precisava ser analisada novamente, porque para descobrir quem estava por trás daquela noite, os investigadores precisariam voltar às mesmas evidências que haviam sido analisadas décadas antes. E dessa vez, olhar para elas com uma ferramenta que não existia quando o crime aconteceu: o DNA. O primeiro passo foi comparar o perfil genético encontrado na loja com as pessoas que já haviam sido investigadas ou acusadas durante o caso. O resultado trouxe uma informação decisiva. O DNA não pertencia aos antigos suspeitos. A descoberta enfraquecia uma das principais linhas seguidas durante anos e obrigava a investigação a seguir uma nova direção. Foi durante essa busca que um nome surgiu: Robert Eugene Brashers. A conexão chamou atenção porque Brashers não era uma figura conhecida dentro da investigação original. Ele não havia sido o centro das suspeitas nos primeiros anos do caso. Enquanto a polícia concentrava esforços em outros caminhos, seu nome permaneceu distante. Mas a análise genética colocava Brashers em uma posição completamente diferente. Pela primeira vez existia uma ligação científica entre um possível suspeito e as evidências preservadas daquela noite. A investigação também encontrou uma informação importante sobre o destino de Brashers. Ele havia morrido em 1999, anos antes da nova descoberta genética. Isso significava que ele nunca poderia ser levado a julgamento. Mas a polícia ainda precisava responder uma questão fundamental: o DNA encontrado na loja realmente pertencia a ele? O primeiro ponto analisado foi o perfil genético encontrado na cena do crime. A amostra recolhida décadas antes passou por novos exames e indicou uma correspondência com Brashers. Essa descoberta mudava completamente o cenário. Os registros mostravam que ele tinha uma trajetória marcada por violência. Seu nome já havia aparecido em outras investigações criminais. A polícia passou a comparar essas informações com detalhes do caso da loja de iogurte. O DNA apontava para Brashers. A análise balística indicava uma possível ligação. E o histórico criminal ajudava os investigadores a entender quem ele era. Brashers havia morrido em 1999 após um confronto com policiais. Quando isso aconteceu, ninguém sabia que anos depois, seu nome estaria ligado a um dos crimes mais conhecidos de Austin. Depois de mais de 3 décadas, o Departamento de Polícia de Austin anunciou que Robert Eugene Brashers era o responsável pelos assassinatos da loja de iogurte. A conclusão veio através das novas análises de DNA realizadas nas evidências preservadas desde 1991. O perfil genético encontrado na cena foi ligado a Brashers e outros elementos da investigação reforçaram essa conexão. A descoberta também mudou a história dos 4 jovens que haviam sido acusados anteriormente. Robert Springsteen e Michael Scott chegaram a ser condenados, mas as condenações foram posteriormente anuladas após questionamentos sobre as provas apresentadas no julgamento. A principal dificuldade daquele caso sempre foi a falta de uma evidência física definitiva que ligasse os acusados diretamente ao crime. Com a identificação de Brashers, a polícia afirmou que a investigação original havia seguido uma direção errada. Os antigos suspeitos deixaram de ser tratados como os responsáveis pelo assassinato das 4 adolescentes. O homem apontado como autor do crime era outra pessoa. Robert Eugene Brashers, porém, nunca enfrentou um julgamento. Ele morreu em 1999 após um confronto com policiais anos antes de seu nome ser ligado oficialmente ao caso. Para Austin, o caso finalmente deixou de ser uma investigação sem resposta. Para as famílias, a descoberta trouxe uma confirmação que elas esperaram por décadas, mas também revelou uma das partes mais difíceis dessa história. A verdade chegou tarde demais. O caso da loja de iogurte entrou para a história como uma das investigações criminais mais complexas do Texas. Não apenas pelo crime cometido naquela noite, mas por mostrar como uma única evidência, guardada por décadas, poderia mudar completamente tudo aquilo que se acreditava sobre um caso.